Alvenaria convencional ou alvenaria estrutural? No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai deixar aqui uma dica de economia, tá? Uma dica de ouro aí para você que está querendo construir e quer economizar, tá bom? Utilizando aí a alvenaria estrutural, você consegue ganhar aí em agilidade, em rapidez, você diminui o desperdício e com isso acaba economizando na sua obra, tá bom? Quer saber um pouquinho mais sobre alvenaria estrutural? Fica aí no vídeo até o final, que hoje o vídeo tá bem legal. É fácil construir na área, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? João Crivellaro do canal Fácil Construir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é alvenaria estrutural, tá bom, pessoal? Você que está querendo construir, porém querendo economizar, vai ficar uma dica hoje bem legal aí de alvenaria estrutural, tá? Um modo construtivo muito confiável, muito utilizado também aí na construção civil residencial, tá? E é um modo construtivo aí que pode te ajudar a economizar com rapidez e qualidade, tá bom? Se é novo por aqui, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal aí. A gente coloca vídeo aí toda semana, novidades da construção civil, com tecnologia, vídeos aí que podem ajudar você na sua casa, na sua obra, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. No modo construtivo de alvenaria, pessoal, a gente basicamente tem dois tipos aí de construção, tá? Você pode fazer no modo construtivo de alvenaria convencional, tá? Onde você vai ter aí colunas, pilares, tá bom? E você pode fazer o modo construtivo estrutural, no qual a parte o próprio bloco ou tijolo ele serve como estrutura para a sua edificação, tá bom? E aí não tem aí essa parte de pilares, vigas, tá bom? Você vai eliminar isso fazendo do modo construtivo de tijolo estrutural, tá? É certo que esse modo construtivo ele vai te gerar aí economia na sua obra por conta de desperdício, tá? Você tem aí desperdício de material bem menos do que um modo construtivo de alvenaria convencional, tá? A parte de mão de obra também você vai ter uma economia e você vai ter uma agilidade maior aí na sua obra, tá? Essa obra ela vai ser feita aí em tempo bem menor aí com relação a um modo construtivo convencional, tá bom? Nesse modo construtivo de alvenaria estrutural, nós temos dois tipos de itens que você pode compor a sua alvenaria estrutural. São os blocos estruturais e são os tijolos estruturais, tá? Qual a diferença deles, tá? O bloco estrutural é um item um pouco mais robusto, ele é mais pesado, tá bom? Mas vai te dar um acabamento aí muito bom, tá? Uma diferença que a gente entende do bloco estrutural para o tijolo estrutural, tá? É que o tijolo estrutural ele tem uns furos, tá? Uma furação nas laterais, tá? Isso vai ajudar você na parte térmica e acústica da sua casa, tá? O tijolo estrutural ainda, ele tem uma absorção de água bem menor do que o bloco estrutural, tá? O bloco estrutural, ele vai absorver bem mais água na fase aí de reboco aí da sua casa, tá? Um item que o bloco estrutural leva vantagem em relação ao tijolo estrutural, tá? Se você precisar aí de uma dimensão um pouco maior, o tijolo estrutural ele não tem. Aí você vai ter que comprar o bloco estrutural, tá bom? Mas isso obviamente que vai ser sempre determinado pelo engenheiro que estiver fazendo para você os cálculos estruturais aí da sua casa, tá bom? Você também pode fazer aí uma edificação mista, tá bom? Utilizando aí o tijolo estrutural e em alguns casos o bloco estrutural. Em alguns casos é até uma solução inteligente aí. Uma vantagem que a gente entende aí, tanto do bloco estrutural quanto o tijolo estrutural em relação a uma edificação convencional aí, tá bom, pessoal? Seria os furos aí que esse tipo de tijolo e bloco estrutural tem no centro dele, tá? Então ele tem uma furação aí que ela vai te ajudar, te auxiliar aí na passagem de parte hidráulica e elétrica, tá? Já no tijolo convencional aí, você tem que fazer aquela quebradeira aí normal aí para poder passar a parte hidráulica e elétrica aí da sua casa, tá bom? Então, com isso você vai economizar,
Você vai ter menos desperdício e também economiza aí na parte de mão de obra e geração de entulhos aí na sua obra, tá bom, pessoal? Nessa parte do vídeo a gente faz uma pequena observação, tá, pessoal? Esse modo construtivo com tijolos e blocos estruturais, tá? A gente mencionou aqui que não precisa de vigas e nem de pilares, tá? Isso não é uma regra, tá bom, pessoal? Quando você tem vãos que são muito grandes ou balanços aí na sua casa, tá? Obviamente que você vai precisar dessas estruturas aí com concreto, tá bom? Uma outra vantagem aí que esse tipo de tijolo e bloco estrutural aí tem com relação aos convencionais, tá? É de deixar aí a sua obra e as suas paredes bem mais alinhadas, tá? Esse tipo de tijolo, ele é muito mais preciso nas suas medidas, então e tem um acabamento aí muito melhor do que um tijolo convencional. Isso acaba fazendo com que você economize na parte de reboco e acabamentos, tá bom, pessoal? As suas paredes elas vão ficar bem mais alinhadas, tá? Com relação aí a um tijolo convencional, tá? E a parte de acabamento aí você vai precisar aí de bem menos material para deixar a sua parede mais bem acabada, tá bom? Obviamente que você nessa economia você acaba economizando em material e mão de obra, tá bom, pessoal? Um outro ponto que a gente entende aí é que esse modo construtivo leva vantagem na parte de economia de ferragem, tá bom? Como você vai ter aí muito menos amarração aí com ferros, com ferragem. Estudos aí recentes mostram aí que você pode ter uma economia aí em torno de 30 a 35% se você utilizar o tijolo ou o bloco estrutural na sua obra, tá bom, pessoal? Um outro item que a gente entende aí que gera economia para você utilizando tijolo e bloco estrutural é que esse tipo de tijolo e bloco vai deixar a sua edificação, a sua casa mais leve, tá? Então você vai gastar bem menos na parte estrutural, na parte de baixo aí da sua casa, quando você for fazer a estrutura que vai receber a carga da sua casa, tá? Obviamente que isso vai ser calculado aí pelo engenheiro estrutural que vai fazer para você todos esses cálculos, né? Mas ele já vai levar em consideração que a sua obra vai ser feita com tijolo, com bloco estrutural, então ele vai utilizar aí bem menos material, bem menos ferro, bem menos concreto, então vai precisar de uma estrutura bem menos robusta aí para receber a carga da casa, que vai ficar com certeza bem mais leve se você comparar aí com uma construção, com uma edificação no modo construtivo convencional aí, tá bom? Olha que bacana! Um último ponto aí que a gente pode mencionar aí, que leva vantagem à alvenaria estrutural, tá? É na parte de rapidez. Você vai ter uma agilidade bem maior aí se você utilizar o modo construtivo estrutural, tá bom, pessoal? E obtendo rapidez aí, você fazendo aí, executando em menos tempo, você acaba economizando aí com mão de obra, tá bom, pessoal? Então isso daí é um ponto aí que deve ser levado em consideração, tá bom? Uma coisa que também é bem importante a gente mencionar aqui, o modo construtivo estrutural, ele te deixa aí no seu canteiro de obra uma obra um pouco mais limpa, se você levar em consideração uma obra, se você fizer uma referência aí com uma obra convencional, tá? Então você tem aí também uma obra bem mais limpa e você gera menos entulho, tá? Então você gasta menos aí com retirada de entulho, então com caçamba aí. Mas como nem tudo são flores, tá? A gente precisa mencionar aqui que uma edificação aí, uma construção feita no modo construtivo com tijolo ou bloco estrutural, ela vai ter a sua limitação e a sua restrição, tá? Por ser o próprio tijolo aí que vai fazer parte da estrutura aí da sua casa, tá? Você não pode fazer mudanças no futuro aí se você queira, tá? Numa construção convencional, tá? As paredes aí da sua casa, elas servem somente como fechamento, tá?
Então ela não tem a finalidade estrutural, porque toda a estrutura da sua casa ela é feita pelos pilares, pelas colunas, pelos pilares, tá? Nesse modo construtivo é um pouco diferente. O tijolo ele vai absorver a carga da casa, ele vai ajudar na parte estrutural da casa. Então você não pode aí fazer quebradeira ou mudanças aí muito significativas na sua casa, se você de repente se arrepender e queira mudar aí no futuro, tá bom? Então isso é uma restrição aí que deve ser levada em consideração nesse modo construtivo estrutural, tá bom, pessoal? Então a gente tem aí os pontos positivos aí, que é a parte de mão de obra. Você tem rapidez nesse tipo de modo construtivo, você vai ter aí menos material e mão de obra na parte de acabamento, porque esse tipo de tijolo estrutural ele vai te dar aí mais assertividade aí nas dimensões e alinhamento de paredes. Então você tem um conjunto aí que é bem significativo e vale a pena você ponderar e colocar na balança, tá? Estudos mostram que esse tipo de construção de alvenaria estrutural você pode gerar uma economia para a sua obra de até 30%, tá bom? É se utilizar o modo construtivo estrutural, tá bom, pessoal? E aí, curtiu o conteúdo? Fez sentido para você? Conhecer um pouquinho melhor sobre o modo construtivo estrutural? Se curtiu o conteúdo, pessoal, deixa o like aí, que isso é importante para que o YouTube entenda que a gente está conseguindo ajudar aí o maior número de pessoas possível, tá bom, pessoal? Se é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo. E a gente coloca vídeos novos aí, tecnologias e novidades da construção civil toda semana, tá bom? Então, vou me despedindo por aqui e nunca se esqueça, pessoal. Nunca deixem de dizer para você que você não é capaz. Continue correndo atrás dos seus sonhos, que realmente vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana. Até o próximo vídeo. Tchau!